ele realmente queria ganhar. E acho que chegou num ponto que ele não só queria ganhar. Acho que chegou num ponto que ele precisava ganhar. Que é uma grande diferença entre querer, né, e precisar. Ele é muito corajoso. É um menino assim, que tipo, se ele quer uma coisa, ele sempre vai lutar por aquilo que ele quer. Ele é um grande jogador, independente da função que ele faça. Sempre se destacou por ter uma mira muito afiada. E agora, olha a passagem, Xande leva o primeiro, é trocado, pancada, 2 kills, é no X1, é Viper contra Viper, pancada de um lado, ele joga do outro, pancada neles! Pontaço do pancada! E eu falei pro Brian, quando eu era moleque, eu gostava de skate. E eu subi em cima do skatinho dele, que ele tinha ganhado de plástico, e falei pro você, ó, como que é legal. E ele gostou. Hoje, tipo assim, se não fosse os jogos que ele joga, ele seria um skatista, porque ele é muito bom. Skate pra mim foi o primeiro sonho, sabe? Aquele primeiro sonho de criança que você olha e fala, nossa, que você fica apaixonado, deslumbrado. Eu sempre preferi brincadeiras fora do jogo. Não era muito tão fã do jogo, então eu preferia soltar pipa, jogar bola, andar de skate, o que tivesse ali, que não fosse só ficar em casa, pra mim tava ok. Aí o Brian sofrendo, pergueu a pipa dele, cortava os meninos com pipa no alto, era uma loucura. Coitadinho, passava uns perrengues absurdos. Ele começou a jogar, aí na época a gente nem tinha, assim, digamos, um computador moderno, né? Era aquelas bem antigo. E aí ele ficava lutando ali naquele computadorzinho e começou, mas a gente não, é uma coisa assim, né, de criança, você não vai botar fé. Tudo começou lá no passado, foi através de um PCzinho bem simples, entendeu? E ele começou a jogar naquele PC. E agora, é o pancada mais uma vez, é o Brian, será que ele vai brilhar de novo? Clica na Spike, tenta fazer metade, o Kalil antecipa, pancada! Não é possível! Sempre ele! Pancada neles, toda hora ele brilha! Não tinha condição de comprar, mas o que tinha já tava dando pra jogar, então tava feliz. O pessoal pensava que ele era um tal de cheetah, né? Cheetah, negócio assim, não sei falar direito. Mas ele não era, ele era bom mesmo, ele mirava as pessoas, entendeu? E aceitava. E ele era excluído daquilo, o pessoal bania ele do jogo. E os caras davam ban porque achavam que ele era cheat, tipo, pá, como ele tá fazendo isso? Tá entrando mirado, tá acertando. Já levou o primeiro. King e Mazino do outro lado, faz a smoke, pancada, acerta o HS, vai mais uma! Pancada neles! A gente viu e pensava assim, isso aí não vai dar em nada, né? Hoje ele é o pancada, né? Assim começou a carreira do pancada, né? Foi altos e baixos no passado, por a gente não acreditar naquilo que ele estava vivendo, né? E a gente viu, entendeu? Que aquilo que ele tava vivendo era o sonho dele. Caralho, você amassou muito. O cara veio de flash, eu achei que tinha morrido. Cagada sinistra. Como não tinha visibilidade nenhuma, as pessoas não sabiam o que eram, eles faziam muita crítica. Aí como é um jogo de tiro, imagina, a gente mora em periferia, né? Os moleques têm a tendência, né, a ser errado, então o pessoal falava, fica deixando ele jogar jogo de tiro, vai virar bandido. E tanto é que hoje em dia, né, aí as pessoas falam, o pancada, mas a gente sofreu, assim, uma parte por isso. Teve uma parte até que eu te falei, que a gente tirou a internet dele por 1 ano, lembra? Eu te falei? Porque o pessoal ficava criticando muito, e aí a gente ficou muito pressionado, e a gente falava, nossa, não sabia o que fazer. Foi um ano meio duro. Tipo, eu fiquei 1 ano sem internet, porque minha mãe ouviu, né, o pessoal de fora. Acreditou, tá viciado, tá passando muito tempo no computador. Eu não perdi a paixão pelo jogo, tanto que quando voltou, no primeiro minuto, eu já baixei o jogo. Foi a primeira coisa que eu fiz quando ela colocou a internet de novo. E ela até falou, não adiantou de nada, né? Já tá com o jogo de novo.
É a vida, né? Acontece. Mas também foi bom porque ele pegou bastante título em livro, foi estudar, ele foi pra ETEC, né? Ele se formou lá, entendeu? Em administração. Você não tem que dar retake. Opa, olha o pancada, acredita, a pancada vai pro pancada neles, o clutch! Além dele jogar com a gente, ele estudava ainda, então a gente tinha que horários de treino bem regrados, assim, porque a gente tinha que esperar ele fazia um curso profissionalizante na época, se eu não me engano. Então a gente tinha que esperar ele ir pra escola, voltar do curso profissionalizante, pra jogar 2 mapas no final do dia pra poder treinar. Meu foco sempre foi estar no topo para ganhar os campeonatos e ser profissional. A minha família, eles começaram a aceitar melhor quando eu fiz ali de 15 para 16 anos, que foi quando eu ganhei um campeonato que era a Liga de Acesso, que dava vaga profissional. E aí realmente começou a entrar dinheiro, começou a entrar patrocínio, que na época era a INTZ. E aí eles entenderam que tinha mais gente que já vivia disso, que não era só uma brincadeira de criança. E aí o pessoal da INTZ explicou tudo direitinho, apresentou os meninos que já jogavam o time de LoL na época. Se eu não me lembro bem, era aquela época do Exodia. Então, foi algo que abriu a mente deles. Aí eu joguei até 2020 ali, que lançou o beta do Valorant. Aí eu já não tinha mais foco nenhum pro Crossfire, era totalmente pro Valorant, porque eu sabia que era uma oportunidade única, né? Eu sabia que era um jogo novo, Riot Games, que era uma empresa consolidada, então eu sabia que ia ter um cenário, ia ter competitivo. Então eu já peguei e apostei todas as minhas fichas. Esse First Strike aí veio pra limpar a alma, né? Porque era a última chance de classificar, era provavelmente o último campeonato importante que tinha ali, né? O primeiro da Riot ainda. Então a gente deu aquele último gás, a gente conseguiu classificar. Eu lembro que eu joguei muito bem esse Qualify, carreguei vocês. Aí eles vão me xingar depois. Cara, jogar com o Brian é difícil colocar em palavras. O Pancada é o cara assim mais resmungão, eu acho que eu já joguei. O Pancada era sempre o destaque ali e ele sempre jogou na role na função de controlador. E a função de controlador sempre foi uma função bem escassa no nosso cenário e ele tinha muito destaque, não só pela mira, né, mas pela maneira que ele jogava como âncora, vamos dizer assim. E a gente tinha muito interesse nele, eu, o Sadhack, né, quando fala a gente o Sadhack, a gente já tinha muito interesse no Brian desde sempre. Eu estava meio já tentado a fechar com algum time ou outro, aí chegou a mensagem do Saci, né? Primeiro chegou o follow do Saci. Ele já era uma estrela, né, diferente dos outros jogadores que estavam começando, sei lá, nem 1000 seguidores no Twitter, todo mundo ali desconhecido, já chega um follow do Sacizão ali, você já, entendeu? Calma. E aí chegou a mensagem dele, me convidando pro projeto, de cara, nem pensei 2 vezes, porque o time era muito forte, muito mais forte do que qualquer outro time que tinham apresentado pra mim nas outras organizações. Falei, tô dentro, é isso aí, vamos fazer o que for preciso. E quando eu conversei com ele, eu falei, Brian, é o seguinte, o time vai ser esse, a gente quer muito você, eu escutei isso aqui de você, e sendo sincero, se você for realmente isso, eu quico você e chamo outro. Não é que ele tava negando as coisas que ele já fez ou que ele já falou com alguém, mas só a maneira que ele falou, eu já vi que ele queria ganhar. Ele queria vencer, então seria fácil trabalhar com ele, vamos dizer assim. Eu tinha uma fama meio que ruim no próprio cenário de gente que nem me conhecia, tentando fazer minha caveira pelas minhas costas. Então, foi uma coisa que eu descobri por ele. Eu falei, na hora que ele deu o ponto dele, eu falei, pode ficar tranquilo, você não vai se arrepender, porque eu não sou nada disso que o pessoal tá falando. E foi dito e feito, ele deve estar muito feliz que eu carreguei ele também aqui, ó. E o Pancada já começou bem, kill pra cima do Yei, sai na vantagem a Loud. E ele quer mais, hein? Tem que tomar cuidado porque tem bola curva agora. Vai ficar cego! Meu Deus! Pancada neles! Eu sabia que eu era bom, mas eu não tinha chegado na fase ainda que eu tinha dominado o cenário dessa forma, igual a gente fez, porque foi algo bizarro. Desde o Qualify a gente sabia que, a gente era algo a mais. Nosso objetivo final era chegar no Mundial e ganhar o Mundial, sabe? Então a gente sempre mas qual que é o passo ali pra conseguir ganhar o Mundial? É não perder pra nenhum time brasileiro. Esse campeonato da Islândia era uma incógnita pra gente. A gente tinha passado por cima do cenário brasileiro, mas a gente não sabia o quão bom
nós éramos comparados com os times de fora. Um time que dominou o cenário, que desde a época que usava a tag ainda Pancada e Amigos, pô, tá praticamente sem perder mapa, né? Perderam 2 mapas apenas. Óbvio, tem que manter os pés no chão. E agora é só ele, hein? Pancada contra o mundo. Vem se aproximando de fininho. Encontrado, eliminado. A Optic é a grande campeã. Leva o Masters da Islândia. Tem que dar o parabéns pra Loud, porque eles fizeram, foi histórico e nós queremos mais, hein? Queremos um título em breve. Eles deram esse gostinho pra gente. Agora sim, e nós queremos mais. Exatamente. E qualquer pessoa que pensa no Pancada no Valorant lembra dessa jogada. Get 1-2, in fact, Pancada! Brazil have done it! They've made history as they go all the way to the Grand Finals! Cara, eu acho que a jogada mais insana foi aquela que ele fez contra, acredito que foi contra a Optic na Ascent. Aquele mapa, né? Aquela Ascent contra a Optic, o clutch que ele ganhou, a gente viu 1x3, foi o divisor de águas do mapa. Eu acho que talvez se ele não vence aquele clutch, poderia ter complicado um pouco pro time da Loud. Aquele lance na Ascent, mesmo no final do bomb, que é um bagulho bizarro, sabe o que acontece? Esse clutch na Ascent, eu não sei se foi minha maior jogada. Chegada do jogador agora, Pancada. Já viu a primeira arma, acertou um HS varado, quer a finalização, buscou o primeiro jogador, leva o segundo e o Pancada! O Pancada! Garante o round! Salva, Loud! Foi um nó que ficou na garganta, né? Depois disso, teve bastante discussão, briga pra realmente voltar pro trilho, porque do jeito que tava, se continuasse ali, a gente ia pro Champions, ia perder igual e nunca ia ter existido esse título aí de 2022. O Brian, nesse bootcamp específico em Madrid, ele é que segurava um pouco a zoeira de todo mundo. Se eu estiver brincando, acaba que eu atraso outras 4 pessoas, então sempre muito sério nos meus objetivos. Então, acho que isso pesa bastante. Ele não vai normalmente chegar num cara, meio que pegar na mão e falar, você precisa melhorar isso. Ele vai chegar na frente de todo mundo e falar, mano, isso aqui tá horrível. Presta atenção. No freeze time, as coisas tá dando certo. Para de ficar jogando ideia, mano. Para de falar, nossa, eu tenho isso aqui, quero fazer não sei o quê. Quero fazer isso aqui. Faz a mesma coisa. Simples, acabou, jogo simples. A gente só precisa do simples pra ganhar esses caras. A Optic foi um pé no saco o ano inteiro. Pela malícia mesmo de jogo deles. Segundo Champions da história e o Brasil já está lá, já tá lá na frente e vai enfrentar a Optic. Um duelo que já aconteceu 5 vezes na história, 5 vezes aqui neste ano, aqui essas duas equipes se enfrentando e agora mais uma vez definindo um grande confronto aí, um grande final ali do torneio, mas agora do mais importante. Que a gente não ia aceitar perder aquele jogo. A gente ia ganhar aquele jogo por bem ou por mal. Sorrindo, chorando, a gente vai sair daquele palco ali feliz e eles vão chorar em casa. 5 contra 3. 5 contra 3, vantagem da Loud nesse momento. Pode partir pra cima, pode ser o fim. O Pancada, o Aspas, a Loud, a 1 abate. Toma esse ult, toma a paranoia. Vem pra cima dele. A Loud, Campeã do Champions! O Brasil é top 1 do mundo! E a Loud levanta o troféu, a Loud é campeã do mundo, campeã do Champions! Quando acabou, até passou um tempo, eu não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido, porque tipo, caraca, e aí, ganhamos, e agora? Alguém me tira dessa merda aqui, por favor? Levou 2 da Phrazy, abriu uma vantagem gigantesca, mais um jogador pra EG. Olha o Pancada, lá de longe no pilar, 2 pedradas, machucou o Regueiro, vai buscar mais um, o terceiro é dele. Vai ter que resolver, precisa do Ace, 4K do Pancada e vai pro Ace, hoje o clutch é dele! Quando ele recebeu a proposta da Sentinels, era mais 1h da manhã, ele meu número no WhatsApp e falou, mano, tô muito na dúvida do que fazer, preciso receber uma proposta X e tal, que era da Sentinels na época. Mano, o que eu faço? Quando ele foi pra Sentinels, a gente ficou preocupado. Por quê? Uma que ele também não falava um inglês assim maravilhoso, e ele tava aprendendo naquela época, e também porque ele nunca tinha ficado sozinho. Coisa, tem coisa. Eu acho que, tipo, o que aconteceu na Sentinels, quem tem que falar é ele. Eu não posso falar. A gente ficou muito junto até em tempo de causa, assim.
Acaba que no final tem seus altos e baixos, tem seus prós e contras, não dá só pra olhar pelo lado ruim, né? Igual a parte de eu ter ido pro banco, etc. Mas eu tento sempre olhar pelo lado bom. Acho que também na época eu tava passando por uns problemas. Porque é difícil quando você alcança o topo depois buscar motivação. Acabou que só esse ano agora, em 2024, eu fui entender um pouco, passando com o próprio Brunão, psicólogo, do que se tratava, porque é um problema muito comum em atleta olímpico, que depois que eles vão para Olimpíadas, descobrem a glória ali, a vida deles perde o sentido. E acabou que eu caí nisso, tipo, eu não tinha muita motivação, era difícil pra mim sair da própria cama. E acabou que isso daí ajudou um pouco, porque tipo, eu não tava jogando no meu conforto, não tinha motivação também pra jogar com aquilo, porque eu já não tinha motivação pra fazer muita coisa na minha vida. Então foi um momento bem difícil. Eu acho que a vida do Brian, infelizmente, né, vamos dizer assim, é meio que isso, sabe? Parece que ele tem essa sensação de ter que se provar toda vez, todo ano, mesmo ele tendo ganho um campeonato mundial, a galera ainda fica duvidando dele. Eu acho que todo o sucesso de uma pessoa acho que depende muito do que como ela vê a vida e como ela acredita como ela pode vencer. Eu acho que o Pancada ele sempre foi esse cara de objetivos inabaláveis, sabe? Eu acho que ele sempre entendeu que algumas coisas ele precisava passar para chegar onde ele poderia chegar. A Sentinels me liberou do contrato que eu tinha com eles. E aí alguns times brasileiros veio atrás de mim, tanto a MBR, quanto a Fúria, quanto a Loud. Acabou que de primeira eu neguei todos os times, não foi um específico igual vazou, porque acabou que eu caí naquele limbo do problema que eu tive, que eu desenvolvi lá fora, de não conseguir fazer nada, porque eu tava bem, tava de boa, chegava alguma oferta, chegava algum time querendo me levar pra jogar, eu desmoronava, eu não conseguia. Ficava muito doente, não conseguia sair da cama. Foi quando veio de novo a oferta da Loud ali, tinha também a Fúria atrás de mim. Acabou que eu pisei um pouco na bola com a Fúria, acontece. Não fugi um pouco do meu alcance. Eu só acabei que voltei pra Loud. Eu pensei muito também em não jogar mais. Acabou que eu só voltei pra Loud por causa das amizades que eu tinha lá, que foi um pouco que me confortou, eu consegui ter coragem de voltar e pisar lá nos Estados Unidos e voltar a jogar no stage, que foi a amizade que eu tinha com o Boia, com o próprio Dodô, já conheci os meninos, então foi um lugar que tipo, me deu um pouco mais de segurança, ainda fiquei com o pé atrás, fiquei um pouco doente também de novo, mas eu aceitei que tipo, se eu quisesse ainda viver daquilo, eu teria que enfrentar meus medos. Pode ser o round de mudança de série pra Loud aqui. Se o Pancada vencer esse round, pode ser uma outra Loud no round que vem. Já venceu um clutch importante na partida. Quem sabe pode vir mais um. Dele que voltou pro time pra ser o salvador. Vamos ver. Pancada contra 4, vem o último. Pancada! Eu acho que ele não precisa mais se provar, né? Ele já provou pra todo mundo. Tipo, tem pessoas que acham assim, é muito fácil. Não é fácil. Não é porque é um jogo, né? Para muitas pessoas é só uma diversão, mas para ele é trabalho e ele é muito focado no que ele faz. Ele correu atrás do que ele tem hoje. Tudo que ele tem hoje, ele correu muito atrás, muito. Não foi fácil, não. Acho que o Brian, por tudo que eu tenho passado, tudo que eu passei, que eu até contei, eu acho que é uma pessoa que eu ainda tô tentando descobrir quais são os hobbies, o que ele gosta de fazer no seu momento livre. É tudo um processo ainda para conseguir melhorar. E o Pancada é um cara com certeza determinado, que corre atrás do que ele quer. Acho que isso também vem um pouco do Brian, desde de criança, de focar no que ele almeja e manter o foco naquilo. Então, para mim, ele sempre foi inspiração e é um cara também que sempre me deu muito bons conselhos, sabe, desde o início. Então, é um cara que eu sou muito grato e me inspira bastante, sabe. O Valorant, para mim, foi uma porta, tipo assim, acho que no momento, por bastante tempo que eu joguei, ele era tudo, né? Por eu não ter muita coisa fora, não fazer muita outra coisa,
ele era literalmente a única coisa que eu tinha almejado. Era o meu trabalho, era o meu hobby, foi o que abriu as portas pra mim. Se hoje em dia minha família tem uma vida melhor foi também graças ao Valorant. Então, eu fico muito orgulhoso, entendeu? Porque hoje o Brian é um rapaz, entendeu? Que nem a gente pensa assim, um Brian, um rapaz de periferia, entendeu? De um município que não é muito bem visto pela sociedade, Diadema, né? Chega no patamar que ele chegou, pra mim é um orgulho tremendo. Então pra gente, a gente tem orgulho por quê? Porque ele veio do pouco e chegou no muito. Então pra gente isso é, né? Pô, é tipo uma história assim de herói, sabe? Acho que agora, mais do que nunca, vai ser um Pancada muito mais, acho que feliz. Então o objetivo é sempre, no final das contas, vai ser vencer. Mas dessa vez tentar fazer isso um pouco de maneira mais saudável, né? Até pra mim mesmo. Pra poder aproveitar melhor o momento. Ter uma sensação melhor agora se conseguir ganhar. De tipo, caraca, realmente cair a ficha na hora, de poder se emocionar. Então acho que vai ser importante isso. E nos meus melhores sonhos, eu esperaria ter acontecido do jeito que foi, ter realmente chegado aqui. É um sonho desde criança, mas é um sonho também de muita gente. E todo mundo sabe o quão difícil é alcançar isso. E ele não desiste. Ele vai até o fim, dando um exemplo para outras pessoas que querem ser o Pancada. Talvez as pessoas não sabem que o Pancada ele é uma criança de periferia. Através de vocês eu vou estar sabendo que é uma criança de periferia que colocou na mente dele que aquilo para ele seria o trabalho dele e insistiu naquilo, ele lutou pelaquilo, para ser hoje o Pancada. E eu falo para ele não ser só o Pancada, mas ele ser o Brian, entendeu? Que abre a mente das pessoas, entendeu? Para as pessoas ver que o sonho pode ser realizado.